Estamos de volta aqui com mais um episódio do Tecnopolítica, onde a política ela é feita nos códigos e os códigos muitas vezes escondem determinações políticas. Estamos aqui hoje para falar de um tema assim extremamente importante, conjunturalmente relevante, que diz respeito a cada pessoa desse país. Eu estou aqui com o Rodolfo Machado, eu estou aqui com o Alberto Nunes, estou aqui com o Silvio Aparecido e eles são da Associação dos Funcionários, são representantes dos trabalhadores da Dataprev, uma das maiores empresas de tecnologia da informação do nosso país, e nós vamos conversar sobre o que o governo quer fazer com a Dataprev, o que o governo quer fazer com essa empresa pública que tem os dados dos aposentados, tem os dados dos trabalhadores, tem uma série de dados fundamentais, essenciais para todo brasileiro e brasileira. Então o Rodolfo aqui, ele é representante nacional dos trabalhadores, né? E o Alberto e o Silvio são representantes aqui no estado de São Paulo. Nós resolvemos fazer esse programa porque muita gente pediu, falando, pô, e essas privatizações? O que está acontecendo? Então, uma das principais preocupações que a gente tem é o seguinte: como é que ficaria esse banco de dados que tem a vida de todos nós ali, que depois é utilizado para fazer o cálculo da aposentadoria, para os benefícios, para quando você fica doente, para o seguro-desemprego, enfim. Eu queria que vocês falassem o que a Dataprev, o que eles falaram para vocês? Vão privatizar e vão entregar esses dados para quem? Bom, primeiro vamos agradecer o convite, porque obrigado. É um tema bastante caro para nós, Sim. somos trabalhadores, empregados da empresa. Nós somos todos daqui de São Paulo. Sim. Existe uma entidade nacional, uma sindical, e existe também uma Associação Nacional dos Empregados. A OLT é a Organização por Local de Trabalho. Né? Sim. Vocês são dessa organização por local de trabalho. Exato. Sim, legal. Nós dois somos da Organização Local de Trabalho. Sim. O Rodolfo pertence à diretoria da Associação Nacional de Empregados da Dataprev. Legal. Então, sobre a questão é assim, são dados sensíveis de toda a população brasileira. Sim. Né? Existe uma luta conjunta dos trabalhadores, do SERPRO e da Dataprev, são as duas empresas. Foi bem. O SERPRO está também no caminho, o governo disse que vai privatizar. No mesmo caminho. O mesmo caminho. Né? Sim. Ela é bem maior que a Dataprev. Né? A Dataprev, algum tempo atrás, ela começou a se configurar politicamente com uma direção assim, para ser a grande empresa de serviço social do governo. Sim. Isso agora, com essa última eleição, a gente fica meio perdido, foge um pouco. Até porque o governo que foi eleito é contra serviço social. Então na verdade, ele está atacando uma empresa que tem o cadastro importante para você prestar o serviço para a população brasileira. Sim. É grave, hein? E é só observar hoje como está a situação do INSS, né? As filas de mais de 2 milhões de pessoas esperando benefícios. Por que essa fila está desse tamanho? Eu não... Na verdade, assim, aí a gente entra um pouco na questão do Estado mínimo, né? Que é a visão do governo atual de reduzir serviço público. Né? Perfeito. E já há algum tempo não se tem concurso público no INSS. Então, acho que nos últimos anos, nos últimos 5 anos, se eu não me engano, 10 mil pessoas se aposentaram no INSS. Cerca de 10 mil pessoas. Que eram os caras que estavam no atendimento ali. Né? Ou na cobertura para o atendimento, né? Sim, isso não foi reposto. Então vieram com essa ideia de digitalização total, que tudo bem, nós não somos contra a digitalização. Né? Mas tem que ser feito paulatinamente e de forma organizada, né? E tem que funcionar, né? E tem que funcionar. Porque não está funcionando. Exatamente, não está funcionando. E aí essas são as principais causas do caos que está acontecendo. Agora, o INSS, o servidor que está lá na ponta atendendo as pessoas, ele vai usar um computador que vai recorrer aos dados que está com a Dataprev. Exatamente. É isso. Sim. A Dataprev é que dá toda a cobertura tecnológica. Correto, é que maximizaram a entrada de dados sem conversar com as representações de trabalhadores do INSS. Então eles não estavam preparados para a quantidade de dados que chegou. E também houve uma mudança de orientação. Anteriormente você chegava e poderia sentar no próprio balcão e em 30 minutos você conseguiria aposentar.
Foi feito até um piloto ali em 2007, 2008, aqui em São Paulo, aposentadoria em 30 minutos. Essa determinação mudou. Agora todo o processo, todo pedido que entra, ele é analisado. Mesmo seus dados estando todos lá no sistema, há uma análise. E isso começou a represar benefícios. E isso já vem desde 2017, 2018 e chegamos aí aos 2 milhões de benefícios represados. É interessante isso que você está falando, porque nos Estados Unidos tem uma pesquisadora, eu já falei aqui em outros episódios, a Virginia Eubanks, ela pesquisou a digitalização em 3 estados norte-americanos, que o objetivo no primeiro momento é agilizar o atendimento, mas na verdade ele é utilizado efetivamente para cancelar benefícios. Sim. Dizer, olha, eu estou à procura de fraudes. Sim, e aí os processos demoram mais, aí você não libera, porque na verdade eles não querem liberar aquilo que é um direito A das digitalização é importante, mas existe por trás a política de governo. Né? E Exatamente. muitas vezes a digitalização é usada Ela serve para represar ao invés de com agilizar. outros Eu objetivos. tenho uma informação importante. Uma reforma da Previdência com o governo Fernando Henrique, Sim. ele previu e deixou um prazo de 5 meses para adequação dos sistemas. O que não aconteceu agora, né? Tivemos uma outra reforma agora do Congresso, Sim. um projeto de iniciativa do governo, mas que o Congresso que se movimentou, e não tem essa articulação, essa interface tanto do Instituto INSS, como também da própria DataPrev, nesse caso, né? Estão trabalhando nos sistemas, mas não... A DataPrev já preparou os sistemas, só que os sistemas têm aquela sequência de sim e não. Claro. Então, até o momento, a gente não achou dentro do INSS uma pessoa que conheça todos os detalhes da reforma para a gente customizar no sistema. Ou seja, então a reforma que vem aí, ela não foi adequada tecnologicamente para Ainda poder não, funcionar. está em processo. Ou seja, gente falou isso aqui deve de- ser de propósito. A gente falou aqui de duas Propósito. questões. A falta Sim. do concurso público, Sim. a questão da reforma. Sim. São 2 dados que geraram atraso. E tem também um terceiro item, que é a questão do caixa do governo. A gente sabe que o caixa da Previdência é alto. Então, quando você retém o pagamento 6 meses, 1 ano, Sim. você faz caixa para outras... Há uma Outras pedalada, demandas. na verdade, aí, né? Eu entendo, não. Contábil Pedalada eles fazem... Exato, para utilização desse recurso e outras passes e outras necessidades. Né? Agora, a DataPrev, então, ela está sendo, pelo que eu estou entendendo, ela, quando entra esse novo governo, ela que já não estava bem do ponto de vista do tratamento governamental, ela, que é uma empresa de tecnologia para serviço social, ela começa a ser, vamos dizer assim, afetada, sucateada. Eu poderia dizer isso ou eu estou exagerando? Deixa eu só fazer um resuminho aqui rápido. A gente passou por isso na década de 90, Sei. quando privatizaram a Datamec. Sei. Porque o objetivo naquele momento também era a privatização, né? A política Certo. neoliberal daquele governo. E conseguiram privatizar a Datamec. A Dataprev vinha no mesmo processo de sucateamento. Sim. Né? A situação da Dataprev já era bem complicada. Nos últimos anos houve um processo inverso de recuperação de investimento, né? Inclusive com o fim das filas do INSS, a gente viu Sim, isso, a gente assistiu isso, né? Aquela questão antiga do INSS, né? Ter as filas, velhinho que morria, etc. O pessoal chegava Na nas fila. filas 5, 3 da isso- manhã. Isso pra foi ficar. superado, né? Vamos dizer, na última década. E a Dataprev passou a ser uma empresa de excelência, né? Superou toda aquela fase negativa. Começou a ganhar prêmios de gestão, prêmio na área pública, inclusive prêmio internacional, Sim. né? Conquistou vários prêmios. Então a gente chegou num patamar altíssimo. A Dataprev hoje é uma empresa reconhecida no mundo, inclusive, fazendo parceria com países, né? E, infelizmente, nos últimos anos, volta-se aos ataques que a gente assistiu em 1990, com a visão novamente de reduzir o Estado. Sem Né? dúvida. Sim, mas esses ataques estão afetando... Teve Sim. uma série de demissões, por exemplo, sim. que gerou uma greve até. Não, a gente já... A privatização está desde meados do ano passado, fomos colocados entre as 17 empresas lá. Sim. Aí a gente já vinha se preparando, montando comissões e grupos para mídia digital, mídia social. Aí quando chegou no dia 8 de janeiro desse ano, a empresa, assim, veio forte, veio um comunicado que ela ia fechar 20 escritórios regionais, tá?
e com a demissão de 494 pessoas, entendeu? E essas pessoas receberam essa comunicação e tinha um plano, né? Um plano de adequação de quadro, e foi dado 12 dias para as pessoas tomarem a decisão. Sem nenhuma negociação, tá? de forma unilateral. Para você ser demitido num acordo ou você ser demitido. No final de fevereiro agora. Então a empresa veio, e aí ela veio com isso. E aí, um acordo onde eu entro com o pescoço e eles com a guilhotina. Aí, em virtude disso, é que a gente iniciou um movimento paridista ali no dia 21 de janeiro. Sim. E esse movimento foi crescendo, até que envolveu todas as 27 representações, todos os estados. Olha A gente só. tornou uma greve nacional. Então essa greve ficou... por mais ou menos, se for contar o primeiro que saiu, a gente terminou a greve no dia 4 de fevereiro, após intervenção do Tribunal Superior do Trabalho. Com 90% de adesão. Uma greve com 90%. 90% da adesão. Uma greve muito forte, fazia tempo que não acontecia isso. Sim. E o motivo é tentar evitar esse tipo de procedimento. as demissões. Agora temos aí a intervenção do negociação, TST para abrir negociação. Perfeito. Ou seja, a empresa tem que negociar. A atual direção, que é uma direção colocada pelo atual governo, ela tem que negociar. Correto. E tem mais um dado. E como essa direção vê... A atual direção, na verdade, ela está mudando também, porque em função de alguns erros da própria direção, a presidente foi retirada, né? E está assumindo Sim. um novo presidente, assumiu a semana passada, né? Mas eles vêm com o objetivo de fazer funcionar ou privatizar a empresa? Essa que é a questão. Você fez uma pergunta no início, Sim. interessante, voltando sobre os dados. Né? Sim. A gente não sabe exatamente qual o modelo de privatização que vai ser. Vai empacotar a empresa e vai vender. Tem data center, tem unidades de desenvolvimento e tinha esses escritórios nos estados, que é uma representação da empresa. É um pezinho que a empresa também tem com a sociedade. Elas são setores de atendimento e administrativo. Então a empresa resolveu fechar agora isso para facilitar talvez o caminho, provavelmente o caminho para Preparação para a privatização. esse enxugar de forma até drástica e discriminatória, porque empregado que é bom ou mal, todo mundo ia junto. Né? O modelo de privatização, a gente está obscuro. Está obscuro. Como que vai ser? Recentemente saiu na imprensa alguma coisa, mas também não se confirma dentro do governo, que uma parte da empresa podia ir para dentro do INSS de volta, porque ela saiu de dentro do Instituto. Ela nasceu em 74, pegando profissionais especializados dos vários institutos de seguridade que tinha na época e montaram essa empresa. É como o SERPRO, que foi criado pela Receita Federal, né? No caso vocês, pela estrutura de previdência. Então, é uma preocupação da gente, assim, esses dados são sensíveis da população brasileira, do nascimento à morte, após morte até. Sim. Porque depois tem o pensionista que continua recebendo um benefício da Previdência, até pós-morte. Pensões militares estão ali também ou não? Não. É gozado esse país, né? Você sabe que lá no Chile também, o Pinochet destruiu todos os direitos dos trabalhadores. Bom, vocês viram, o Chile virou, explodiu agora, até demorou muito tempo, sim, quando a mãe da pessoa estava morrendo na rua sem atendimento. Aí eles resolveram sair na rua, então estão num processo. Agora, o Pinochet, ele tem uma guarda pretoriana com ele. Uhum. E a guarda pretoriana não perdeu nenhum direito que a população tinha. Uhum. Então sim, não perdeu aposentadoria, não perdeu pensão, não perdeu nada. Como está sendo feito aqui. Como está sendo feito aqui. Então, só um detalhe, na reforma da Previdência que ocorreu, eles falaram que estavam combatendo os privilégios. E diziam que tinha déficit. Primeiro, a questão do déficit é muito discutível. Segundo, que quando você vai ver quem tem o maior gasto dentro da Previdência, das categorias de trabalhador, são os militares e os juízes. Exatamente. E esses dois segmentos não foram tocados, ao contrário. Os militares ganharam uma adequação, um aumento. PCS lá que adequou o salário. Então, na verdade, você
As pessoas precisam ter noção disso, que o direito delas foi roubado. E quando eles falaram E o privilégio foi aumentado, na verdade. os Essa é a privilegiados eram aqueles que ganhavam acima de 2 salários mínimos até 5. Esses são os Isso. grandes privilegiados que eles atacaram. Você imagina uma pensão de algumas pessoas, filhas de militares, que é um assunto que está recorrente na imprensa, é muito superior a 5 salários mínimos. Sim. Então, o auxílio moradia de alguns juízes Sim. é superior a esses 4 salários mínimos. É uma coisa bastante complicada isso. Falar, na verdade, eles não estão atacando privilégios, eles Não. estão querendo reduzir serviços sociais, reduzir atendimento e tirar a parte do meu imposto, dos impostos que todo mundo que está vendo a gente paga, que era voltado, uma parte até pequena, para reduzir desigualdade, garantir benefícios sociais, direitos, Sim. e passar essa parte para o setor do capital financeiro. Exatamente. Então é isso que está sendo feito no Brasil. As pessoas precisam ficar ligadas nisso. O que está acontecendo, quando ele tira a minha previdência e me obriga a fazer uma previdência privada, ele está fazendo qual o processo que teve com saúde. A classe média, ele sucateia o SUS, a classe média vai para o plano de saúde. Então, além dela pagar imposto, que o saúde já era um direito, estava embutido, Sim. agora ela tem que pagar do bolso dela o plano de saúde. E vai ter que pagar previdência também. Exato. E o Paulo Guedes dando risada da nossa cara, porque ele é o cara da especulação, do capital financeiro. E a Previdência, É difícil. a gente tem dados que mostram que a Previdência passou a sustentar muitas cidades pequenas, né? Porque Sem dúvida. os ganhos benefícios. previdenciários, os benefícios previdenciários dessas cidades representam um valor muitas vezes maior que o fundo de participação do município. Você sabe Né? que eu fui numa cidade assim, há muito tempo atrás, no Ceará, bem longe de Fortaleza, muito, tipo assim, umas 3 horas de carro, assim. Eu fui e o prefeito, era o prefeito do PSDB, que estava montando uma rede wireless, isso lá no raio, em 2003, talvez, Uhum. cara, seríssimo. E ele que me falou, eu nunca tinha pensado nisso, falou assim, aqui, amigo, o cara tem carteira assinada, na verdade ele tem um benefício mensal garantido, um documental, Uhum. quando ele se aposenta. Porque Sim. antes ele não tem benefício garantias, nenhum. Não tem garantias. Ele Muitas cidades do trabalha... Brasil, quem gera a renda naquela cidade são os benefícios da Previdência Social, Perfeito. que chegam lá pro idoso, e aí esse idoso sustenta uma família, né? Exatamente. Os filhos, porque você não tem oportunidade de trabalho, e aí para o moleque poder estudar e tal, aí o governo fez o Bolsa Família e outros incentivos sociais para ajudar, mas o que garantia a sustentabilidade da família era uma aposentadoria do aposentadoria do Que coisa, idoso. hein? Entendeu? Então, Estado mínimo para quem? Né? Então, esses dados, a gente não tem esse modelo de privatização. E o risco parece até uma irresponsabilidade do governo, que são milhares de operações, centenas de operações, Sim. de uma conversa com outra com o sistema, e como que vai ficar isso? Né? Vai ficar na mão de uma E empresa? vocês sabem se alguma empresa... para comprar o Dataprev tem que ser uma grande empresa, um gigante, empresa. ou um grupo de investidores. Não. Então vocês ouviram falar de alguém que está interessado em comprar ou não? Cara, isso deve... Ninguém fala de privatizar, quando diz privatizar, se a Dataprev ou o Serpo, eles não estão preocupados em comprar a infraestrutura da Dataprev. A Dataprev é uma empresa que tem 3 data centers, tem 5 unidades de desenvolvimento. O que eles querem de fato comprar são os contratos que existem com o governo, porque a lei de compra do 866, governo, a lei 866, licitações. ela prevê que você fique 5 anos. Ninguém vai colocar o dinheiro aí para ficar com esse serviço 5 anos. Eles vão querer fazer um contrato lá de longo prazo com o governo, alguma coisa em torno de 10, para pegar, além de ganhar o dinheiro prestando serviço para o governo, pregar esses dados e fazer cruzamento com outros dados e aí vender outros serviços. Então eu entendeu? começo a ver que tem que ser uma empresa ou um grupo de investidores você gigante. imagina O Amazon, aí, Google, Amazon, Facebook, Google, Sim, Facebook, cogitou-se Google. ou a própria cogitou Microsoft. Amazon. ou a própria ou um Microsoft. conjunto, né, um fundo, um grande fundo. É que, na verdade, essas plataformas, elas não são muito de se interligar. Você não vê uma operação conjunta Facebook e Amazon.
Sabe por que não? É muito mais... Eles estão numa linha de competição por dados. Então, quem pegar a DataPrev vai ter o filé mignon do Brasil. Aí você imagina que eles têm dados lá não estruturados e vão cruzar esses dados com os nossos dados, que não, são dados estruturados. Então, você imagina o quanto que isso vai poder. Você vai contratar um serviço de seguro, seguro-saúde, o cara vai saber se você já teve algum acidente, vai estar lá na nossa base. Você tem acidentes no trabalho, você teve um afastamento, aí você pede um seguro, e o seguro vai falar assim, não, você já teve uma lesão no seu joelho, então isso eu não vou te cobrir. Porque é pré... Entendeu? Então eu vou diminuir o risco. Pré-existente. O cara vai diminuir o risco do negócio dele. O risco é inerente. O cara com esses dados vai diminuir o risco dele. Na verdade, eles estão comprando contratos com o governo, que eu concordo, mas eles estão comprando uma base de dados. É o que vale menos. Que você matou aqui, estruturado. Ou seja, ele pode... Eles já têm o que a gente chama ID, né? Identificadores da gente. Sim. Ele já tem. Agora lá também tem. Então ele só junta no identificador que ele tem. Você já coloca o seu dado valiosíssimo. Você coloca o seu dado lá na compra, você tem seu CPF e tal. Aí ele vai pegar aquilo com a sua foto, com o que você posta lá, e aí com esses dados estruturados. E você sabe que você também. Com os dados estruturados da DataPrev, nem pensa, com os do SERPRO, que aí você tem os dados de Receita Federal, quanto que você ganha, quais são os seus dependentes. Você está falando, você falou quais também, são suas posses. Exatamente, mas você falou do modelo de privatização, né? Quer dizer, olha que loucura. Você já de cara deveria proibir que um único grupo comprasse as duas empresas. Sim. Porque imagine o que você está falando. Você imagina o cara juntar os dados do SERPRO, os dados que eles têm lá, com os dados da DataPrev. Sim. Quer dizer, e não é o gerenciado pelo setor público. Aí você vai dizer, mas eu tenho o contrato, está na nuvem. Você sabe como é que é isso, né? A nuvem lá garantia sou idiota. Quer dizer, são contratos que na hora que você olha mesmo, a solução é num fórum lá na Califórnia. Por quê? Porque são as empresas que estão operando, elas colocam isso porque elas são empresas não brasileiras. Então a gente tem duas grandes empresas brasileiras que poderiam ser modernizadas, que poderiam estar fazendo, na verdade, um trabalho melhor para ampliar os serviços sociais e não para bloquear. Porque o que eles querem é bloqueio, controles para reduzir o gasto público com o social, com a Seguridade Social. Aí você vai dizer que não? Então prove, Paulo Guedes. Você quer? Eu não vi. Olha, o decreto de unificação de dados do governo federal, olha só, na composição do comitê gestor de dados deles, não tem uma atividade fim. Só ministro de atividade meio. Você acha que é para quê? É para o cara focar no gerenciamento, reduzir custo. E aí uma senhora que tem o Vale Leite, ela vai estar bloqueada porque ela esqueceu um documento num outro benefício que ela tem. Ao unificar, eles têm capacidade de gerenciar a pobreza, no sentido não de melhorar essa situação, dar mais benefício, mas no sentido de cortar. Sim, estão fazendo isso. Triste. O tal do pente fino que estão fazendo no INSS, estão cortando muitos benefícios. É isso. Agora, você fala, não, então você é contra cortar fraude? Não, é óbvio que não. Agora, não, eles só param aí. Eu quero saber como é que você vai ampliar o serviço público, aumentar a base, aumentar o atendimento para as pessoas. Isso ninguém quer falar. Por exemplo, o pescador artesanal, né? Não era beneficiado. Ele passou a ser beneficiado no governo anterior. Não tinha benefício. Não tinha benefício? Você está falando, não tinha. Então foi ampliada a cobertura. Perfeito. Né? Isso é bom, isso é fundamental. Teve outros casos de ampliação de cobertura, né? Porque a cobertura era bem menor. Hoje são 35 milhões de beneficiários, né? No Brasil. No Brasil que estão ali. 35 milhões, mas a gente saiu de um patamar, eu lembro, muito pequeno, né? Em 2002, 2003. A gente saiu de cerca de 10 milhões, uma coisa assim. Quer dizer que teve essa ampliação. Sim, ampliou muito a cobertura dele. 2000, a gestão provavelmente do Lula, sim, né? Sim, que foi período. Onde você teve uma ampliação de benefícios sociais, redução da concentração de renda. Exatamente. Talvez a concentração não, mas diminuição da pobreza. De acesso. Porque a concentração, para mexer aí, tem que mexer na estrutura de poder, principalmente de quem manda no país,
Porque eu tive uma vez pensando, por que não tem reforma agrária aqui? Teve em Portugal, teve no Japão, teve no estado... Por que não teve aqui? Aí você vai ver quem é que são os ruralistas. São os banqueiros. Sim. É a mesma família, com o outro cara ali. É impressionante o poder do capital financeiro. Que, aliás, quando eu ia falar, eu esqueci. As pessoas precisam saber, na Lei Geral de Proteção de Dados, que deveria entrar em vigor agora e talvez não entre. Em agosto? Está previsto para agosto. Agosto, né? Tá previsto agora, tá talvez previsto agora. pra agosto. Talvez não entre, porque não tá. Eles estão querendo o adiamento da entrada. Porque ninguém se preparou, porque a autoridade responsável pela proteção de dados não está composta, não está definida. Bom, mas nessa lei brasileira, que tem inspiração europeia, que é uma lei mais Lei da França, avançada. né? A origem, né? Não, é da União Europeia. É uma Europeia. negociação Sim, a União antiga. Demorou para... Só para você ter uma ideia, o Facebook tinha a base de dados dos perfis do Brasil, África, Ásia, na Irlanda. Um pouco antes de entrar em vigor a Lei de Proteção de Dados Europeia, ele tirou e jogou para a Califórnia, jogou para os Estados Unidos de volta. Você imagina essa operação sem parar de funcionar. Porque a pessoa não... Você está falando de um bilhão que eles têm 300 mil gigas de cada pessoa de dados. Não foi no pendrive que ele levou de... Você imagine como é que o cara fez. Eu acho que tem uma outra questão. Que Mas só te falar isso. O que acabou acontecendo é que essa disputa por dados que está Facebook, Amazon, essa coisa que acontece hoje, ela gerou essa lei europeia, o Brasil se inspirou, mas aqui os banqueiros tiraram de fora, como exceção, a proteção do crédito. Por isso que quem está nos ouvindo aí recebe um monte de telefonema. Sim. Isso foi Os banqueiros conseguiram. E olha quem compra a Dataprev. Se o comprador é uma instituição financeira com seguro-saúde misturado com tal, ele consegue fazer uma interpretação e pegar esses dados e colocar na exceção, ou seja, regido por legislação específica de proteção ao crédito. Sim. Então, Como é bem grave. Positivo mas também, aí né? depois disso, então você não vai ter aqueles direitos previstos na legislação de direito ao esquecimento, direito a pedir para não ter... Então, o que está acontecendo é o seguinte, a lei diz que você tem alguns direitos que estão lá, Correto. mas que a regulamentação efetivamente da proteção de crédito é de uma legislação específica. Não tem o cadastro positivo que acabou Então, de por exemplo, o aprovar? excesso de dados vai valer para a farmácia. Por que o cara está te pedindo tantos dados? Vai valer. Aqui tem uma cláusula que fala do excesso de coleta de dados. Mas veja bem, tem o legítimo interesse. O banqueiro fala, eu tenho um seguro aqui de previdência, ou um seguro de vida, ou um seguro de saúde, e eu tenho o legítimo interesse de ter todos esses dados aqui cruzados, porque eu preciso lucrar. É uma atividade, não é? Sim. É o que eu falo. Atividade de saúde não devia ser privada jamais. Eu sei, infelizmente minha mãe faleceu na hora que eu precisei usar o plano de saúde, eu tive que entrar na justiça. Então veja bem, por quê? Porque você é muito fácil, veio até um advogado falar comigo, eu falei, olha, eu não tenho nada contra você, você é um profissional, só que é o seguinte, você está defendendo uma empresa que se minha mãe morrer agora, é bom para a empresa, porque ela vai deixar de gastar o que ela vai gastar. Eu não estou agredindo você, eu estou só falando que a verdade é essa. E o dinheiro já está no E bolso a dele. verdade é que é uma atividade lucrativa que quanto pior para aquele que foi o usuário, se ele morrer antes é melhor para... Então é uma atividade maluca. Não deveria ser E a isso. sua mãe já contribuía com esse plano há quanto tempo? Ah, E aí no momento que na ela hora mais que ela precisou utilizar... aí a coisa vai para a justiça. E isso Enquanto ela é considerada um ativo do plano... Isso, aí tá bom, tá Aí entrando tá dinheiro. entrando Na hora dinheiro. que ela pá... Mas então, por isso que esses dados, isso que é interessante, esses dados que estão com a Dataprev são dados cruciais do Inclusive Brasil. para soberania, Para segurança soberania, para nacional. tudo. Exato. E aí depois eles cruzam com DNA
Para análise de crescimento da população, tanto o crescimento das pessoas que estão nascendo, a perspectiva de aposentadoria, está tudo lá. Então, para planejamento do governo, Políticas é importante para as políticas políticas públicas Aliás, você ter a gestão desses dados. Aí você vai estar com isso com uma empresa que vai fazer a utilização que a ela entender, e o governo vai ter que pagar de novo para pedir de repente um novo serviço. Um cruzamento de dados que ele hoje faz, porque os dados estão sob gestão dele, a empresa é dele, ele vai ter que pedir para pagar. E o pior de tudo é assim, a inteligência sim, hoje está na mão do Serpo e da Dataprev. perfeito. É onde você tem as cabeças que fazem Quem tá isso. pensando Tá? nisso. Aí você pega e privatiza. Quem no governo, qual é o órgão capacitado para fazer interlocução com esse novo dono do negócio? Não vai ter. Na verdade, o que você vai ficar na mão é de Será que o consultorias governo e vai ter plataformas. capacidade de ter isso? Ou vai ter que pagar para um verdade, intermediário para fazer a interlocução Vai pagar pro com o dono do intermediário. dado do governo? Vai pagar por intermediário. Exatamente. A ideia do neoliberalismo não necessariamente é só uma conversa que reduz custo. A ideia do neoliberalismo é entregar toda a atividade social para empresas. Porque Essa dinheiro, que é a questão. dinheiro o governo vai ter, mas a capacidade tecnológica Não. não. Ele vai contratar ele tá uma abrindo consultoria, mão. vai Sim, pagar mais caro. vai pagar mais caro. Além dele pagar o que vocês fazem, que eles têm que pôr dinheiro na Dataprev para comprar o serviço dela, além dele comprar, mas ele só- vai só ter que contratar esclarecendo, gente para gerenciar. Vai A gerenciar. Dataprev, ela não recebe uma mesada do governo. Todo o serviço que nós Sim. prestamos é previsto por contrato. A Dataprev é Não, uma é empresa isso, que contrato. É autossustentável. ela é autossustentável, ela dá lucro. Sim. E o lucro que Aliás, nós oferimos, a gente devolve para a sociedade. Só falar uma devolve coisa, para o governo. porque essa questão que você falou, que senão fica numa situação... Não é lucro A gente que precisa deixar claro. Devolve pro governo, É. né? Pro caixa do governo. É, A gente devolve precisa pro caixa deixar do governo. claro. É muito difícil superavitário. qualquer um vender algo que não dê lucro. Você sabe? É óbvio que se alguém quer comprar a Dataprev, é porque a Dataprev é um ativo de alto valor. O resta saber se eles vão querer comprar. Primeiro, porque se tem dinheiro, a instabilidade política, a revogação de vendas desse tipo. Você sabe que o capital estrangeiro está indo embora do Brasil nesses últimos Sim. períodos. Por mais acenos que um Bolsonaro faça, na verdade a política dele é uma política errática. Né? O Paulo Guedes é um cara que podia dar certo no governo Pinochet e não deu. Aqui, quer dizer, porque, vamos ser claros, o Bolsonaro não consegue nem manter um partido dele com ele, o PSL. Então quem é que está fazendo esses ataques por dentro do governo é ele e os generais dele. Ele está atacando, destruindo, cortando, reduzindo gastos, fazendo isso que a gente está vendo. Colocando ministros que tocam músicas nazistas e falam textos do Goebbels, secretários que fazem isso. Agora é o seguinte, esse é um lado da coisa. Eu acho até que é grotesco, né? E chama muita atenção. Agora, quem aprovou a reforma trabalhista, quem aprovou a reforma da Previdência foi o Rodrigo Maia. Foi a Globo, Rodrigo Maia, Exato. foi o PSDB, foram os caras que articulam. Então é um problema, porque a gente foca só ali É verdade. e, na verdade, quem está aprovando... Por exemplo, o Rodrigo Maia disse, eu vou aprovar a redução de salários de servidores públicos em tempo recorde. E ele ainda fala para a elite, ó, eu sou o cara. E, quer dizer, e tem gente aplaudindo o Rodrigo Maia. Eu digo, esse é inimigo dos direitos, não só de quem trabalha, mas da população em geral, porque o que ele está fazendo ao reduzir algo que é um direito consolidado, no meu modo de ver, isso não pode, a Constituição não permite. Quer dizer, ele vai Sim. afetar. Eu sou professor universitário. Reduzir salário. Ele vai reduzir o que ele chama de parasita, não, ele vai reduzir o salário de quem faz ciência no Brasil. Ele vai reduzir de quem, se alguma coisa tem oportunidade, de quem está trabalhando. Então, essa história de servidor público não faz nada. Quer dizer, é uma lógica que está a serviço, na verdade, dos banqueiros, da Rede Globo, dos parasitas financeiros, que esses sim são parasitas. Então, isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Exato.
E eu acho... Como que vocês pensam que será o desdobramento dessa situação agora na Dataprev? O que você acha que vai acontecer a partir de agora? Qual o próximo lance do governo? Parece que é um grande acordão, né? Sim. Muito debaixo do tapete, sei lá. Para dar uma opinião pessoal, eu fiquei muito mais frustrado no primeiro turno das eleições do que no segundo. Ah, sem dúvida. E assim, como a gente nem tem esse modelo de privatização, o que vai ser privatizado? A Dataprev é autossustentável, tem todo esse trabalho pela frente. Então, todo o que está anunciando, o governo está propondo contratar militar para fazer atendimento no INSS. É uma falta de responsabilidade. É porque os militares, já que eles não enfrentam os nossos principais inimigos, que são, na verdade... Se você fizer qualquer análise aqui no Brasil, quem é que pode oferecer risco ao Brasil? São os Estados Unidos da América do Norte. É exatamente quem dirige o pensamento desses militares. Então, é uma coisa de louco aqui, não é? Um cinismo, uma falta de... Qualquer um que analise geoestratégia vai falar que é o Irã que pode ser o inimigo do Brasil. Porque o inimigo deles é interno, né? Era antes os comunistas, como acabou a União Soviética. Agora o que restou? Índio, ambientalista, transexual, professor universitário. E aí eu sempre digo nesse programa, a ignorância não irá nos salvar. E é o que eles estão fazendo. Mas voltando, você tem razão nisso, hein? É difícil. Quando a gente vê o Rodrigo Maia chorando na televisão depois de aprovar a reforma da Previdência, a gente vê um pouco de emoção. É emoção. Eu roubei os trabalhadores. Estou tão emocionado de ser um serviçal do capital fiscal. Agora você que é de classe média, você vai ter que... Você tem aquela graninha? Você vai ter que fazer a previdência privada, senão você vai morrer à míngua. Se é que você vai se aposentar um dia, né? Exatamente. O povo não sentiu ainda, na verdade. É que a aposentadoria é a longo prazo. Essa é a vantagem. Foi o que aconteceu no Chile, né? Porque no Chile demorou para o povo sentir. Né? Na hora que veio... Alguns anos... Passou uns 25 anos. Quando chegou os primeiros a se aposentar no novo regime, perceberam que não tinha aposentadoria. Exato. A própria privatização da Dataprev e Serpro corre esse risco de ser um imbróglio que privatiza, vamos supor que venda, que privatize, e depois? Às vezes é um filé só para morder. Agora, esses recursos do governo, contrato do governo, os dados... E depois? Você sabe que o cara pode abandonar tudo, como também no caso da Datamec. Claro. É bom citar o caso da Datamec. Aconteceu. Aliás, um imbróglio, né? Em 1999, o governo privatizou uma empresa, que é a Datamec, prestava... Que tinham vários contratos no governo. Ela era uma empresa do governo. Fazia o processamento de loterias, fazia o processamento da Caixa Econômica, fazia o processamento do Ministério do Trabalho. A Caixa Econômica... Depois disso, montou o seu próprio ambiente para fazer a gestão dos seus dados. O Ministério do Trabalho ficou com a Datamec, que foi privatizada e adquirida pela Unisys. E aí, quando chegou ali em 2004, o TCU avisou para o governo, porque havia um contrato da Unisys com o governo, um contrato extorsivo. A Unisys cobrava o preço que ela queria. Entendeu? Aí o que o governo fez? Ele teve que chamar uma empresa para poder... o TCU fez um acordo com a Unisys um termo de acordo para internalizar novamente no governo. Qual a empresa que foi chamada para poder fazer isso? A Dataprev. Olha só. Entendeu? A Data pegou uma empresa privatizada, depois chamaram uma empresa pública para poder internalizar novamente. Então hoje os dados do Ministério do Trabalho rodam na Dataprev. O CAGED, o seguro-desemprego, são todos sustentados e desenvolvidos na Dataprev. Você está me dando uma ideia aqui, estou avisando, a gente vai ter que ir encerrando, mas tem um negócio aí para quem está pensando em comprar o Serpro, a Dataprev. Você me deu uma questão, trouxe uma questão aqui que é a seguinte. Tem a lei de licitações, a 8666. Isso. Pode mudar, mas sempre vai ter o seguinte. Quando a empresa é pública, o governo pode contratar com uma série de vantagens. Porque a empresa é do próprio governo. Ele não está dando dinheiro para o setor privado, então ele tem... Ele não precisa licitar muitas vezes. É porque quando começaram o negócio de privatização, eles começaram a dizer que tinha que licitar.
Mas enfim, exato. pela lei eu também interpreto que não precisa licitar. Agora, na hora que você privatiza, ela não é mais empresa de governo. Ela é uma empresa privada. Sim. E aí a questão é, tem que licitar ou não? Tem que licitar. Tem que licitar. Pela lei atual tem que licitar. Tem que licitar. E por que eu vou comprar um contrato do SERPRO? Eu sou o Ministério X e tenho um contrato grande, Pra quê? saúde. É. Aí eu tenho um contrato Vai grande, disputar depois? com data prévia e com SERPRO. Aí depois o que acontece? Você vai ter que disputar. Então, Eu vou na ter que, licitação. além de disputar, vem a IBM e fala, eu também faço esse serviço. É. Joga os dados aqui e tal. Qual a vantagem? Agora a pergunta é, o cara que comprou, ou ele tem isso que ele falou de 10, 20 anos de cobertura, garantia. que eu acho que é inconstitucional, Não É, tem não legislação. consegue. não tem legislação para isso, No ou momento. então o cara não vai comprar Então não vai. no momento. Ou Tá tem aí o outro- Rodrigo Maia para fazer a legislação Isso. que vai encarecer o custo Você viu do as serviço teles, quando foi privatizada, deram 25 anos. E talvez eles até um BNDES da vida peguem um fundo de empresários, Sim. ponha o dinheiro no cara, Põe o cara dinheiro. compra e depois faz o que ele fez com a Datamec. Depois que ele pegou o dinheiro, extorquiu, ele fala, não tenho mais interesse. Isso. Esses são É um- problemas que você fala, Sem não, resposta. não aconteceu não. Tudo isso que a gente falou aqui já aconteceu. Exato. Então, na verdade, pode vir a acontecer. Então, fique ligado nesse negócio. Eu agradeço muito aqui, viu, a presença de vocês. Eu acho que a gente vai ter que voltar a conversar. Sim. Quando vocês tiverem pautas aí, dá um toque pra gente. Porque aqui no Tecnopolítica nós trabalhamos muitas questões que as pessoas consideram exclusivamente técnicas ou de tecnologia e que, na verdade, são questões que afetam a vida de todo mundo, são questões que vem a política, vamos dizer assim, ou vem a economia pelo lado da tecnologia. Então a Dataprev é uma empresa de tecnologia vital para os serviços cidadão, no sociais, dia a para o dia. cidadão, não só para aposentados, para todos nós. Então, obrigado novamente por vocês terem vindo aqui. Tecnopolítica, não perca o próximo, estamos aí com vocês. Prazer ter Falou, meu jovem. participado.